A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E assim, raciocinando e entendendo a doutrina espírita dentro do possível, das nossas possibilidades ou das nossas limitações, vamos procurar compreender, inicialmente, que ela é o resultado do ensino coletivo e concórdia. Kardec, ele trabalhava com várias casas espíritas, com vários centros de estudo em vários países da Europa na época. E por isso, ele então coloca que é concórdia e é coletivo. Ele publicava na revista, liberava a revista, as pessoas faziam os debates, mandavam as cartas, mandavam mensagens dentro daquilo que estava ali. Ele fazia aquelas leituras, fazia as intercessões, fazia os ajustes quando necessário, dentro da maior lógica, consultava os espíritos, agora já é isso aí mesmo, aí publicava, botava nos livros. Então, foi um trabalho muito grande e tinha que ter muita coragem, porque hoje são milhões de pessoas que seguem Kardec. As obras da codificação, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, a Gênese e o que é o Espiritismo. A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos. Primeira parte, a natureza e propriedade dos fluidos. Primeiro tópico, elementos fluídicos. 1. A ciência resolveu a questão dos milagres que, mais particularmente, derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não poderão ser explicados unicamente por meio das leis da natureza. Escapam à investigação da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, uma das leis que regem a vida espiritual, que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Bom, aqui nós temos a explicação, são dois aspectos diferentes. Temos os milagres da parte material, quando alguma coisa material sofre alguma transformação, e temos os milagres da parte espiritual, quando produz-se alguns fenômenos espíritas. Bom, aqueles da parte material, a ciência convencional tenta explicar, demonstrando suas possibilidades, explicando como eles ocorreram, ou demonstra total impossibilidade daquele fato. E tem aqueles que são das aparições e outros que dão o aspecto de uma aparência, de uma maravilha, de algo muito transcendente, mas a doutrina espírita tem como explicar pela sua ciência, pelas suas observações, pelos seus estudos. Portanto, vai existir alguma coisa que transcende esse aspecto, que vai ser muito diferente desse aspecto? Pode ser que exista, mas nós temos que ver que temos que estar dentro do parâmetro as coisas materiais podem sofrer transformações por influência do espiritual, e as coisas espirituais podem sofrer transformação por efeito do material. Entendendo essa conjugação de força, esses dois lados da moeda, nós vamos ver que vai ter situações mistas. Então vamos ver os estudos que o Kardec vai trazer para nós, para podermos entender todos os mecanismos das possibilidades dos milagres ou não. Dois. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, conforme o capítulo 10. Como princípio elementar do universo, ela assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então nós vamos entender que vai existir duas situações distintas. Uma, as coisas materiais,
e outras as coisas fluídicas, etéricas. Essas coisas materiais podem decorrer da solidificação, da materialização desses elementos fluídicos. E esse elemento material, um momento, ele vai se transmutar e vai restituir esse elemento fluídico para esse todo universal. Mas esse elemento fluídico não é o princípio inteligente. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca. Portanto, podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Capítulo 6, itens 10 e seguinte. Então, nós temos sempre que entender que vai existir entre essa parte dos fluidos totalmente etérico, que a gente não consegue ver com os olhos, assim como o ar. A gente não vê o ar, a menos que esteja temperado ou com muita umidade. Tem que ter algum outro fator para fazer com que a gente enxergue o ar, a olho nu. Bom, e tem quando ele vem para a parte material, esse fluido materializa de forma que a gente pode ver. E tem uma parte intermediária. E na época do Kardec existiam muitas materializações, porque eram muitas pessoas com a mediunidade de efeitos físicos para produzir os fenômenos, chamar a atenção, provocar o estudo, provocar a codificação. Portanto, naquela época tínhamos muitos médiuns de efeitos físicos. Bom, com isso, os fenômenos iam acontecendo, iam ocorrendo, os fatos, Kardec observando, fazendo os estudos e catalogando-os para ficar constituindo o corpo de doutrina. E tem o número 42, que é a nota da editora: os gases são exemplo desse fluido invisível, embora possam ser detectados e pesados. Tem os mecanismos para isso. No livro dos médiuns, ele cita um caso de uma jovem que, ao incorporar um irmão dela, que era bem grande, bem pesado, o peso dela aumentava. Portanto, ela tinha mediunidade também de efeitos físicos. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e, ao primeiro, os do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita, os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Portanto, conforme já começamos a explicar anteriormente, tem aquela parte material que a ciência vai dizer das suas possibilidades dentro do que ela entende que alguma coisa pode transcender, porque os espíritos interferem nas coisas materiais, e tem aquela que são as aparições e outros fenômenos correlatos, que são mais voltados para o estudo da doutrina espírita, do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então nós vamos ter situações em que nós podemos perceber, e tem aquelas que só poderíamos perceber plenamente em estado de espírito ou com a visão estritamente espírita, como o caso do sonambulismo, por exemplo. Tem o número 143, que tem uma nota de Allan Kardec. A denominação de fenômenos psíquicos exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir a título de milagres. Portanto, temos que como entender o processo, como dimensionar o processo, e ao entendermos e dimensioná-lo, a gente sabe que está dentro das possibilidades espíritas. Os fenômenos é um fenômeno diferente, é um fato diferente,
tem lá suas qualidades e qualificações diferentes, mas ele é perfeitamente explicável do ponto de vista espírita e deixa de ser um milagre, uma derrogação das leis divinas. 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que o estado da matéria tangível. Estas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares do mundo invisível. É importante, então, nós começarmos a entender que todos esses fenômenos, principalmente do estado de eterização dos fluidos cósmicos, esse fluido cósmico ele tem várias propriedades, várias características. Assim como nós temos na Terra vários minerais e vários vegetais, em termos de energia cósmica, nós vamos ter as mesmas condições para esse fluido, que vai existir lá com as mesmas características, com as mesmas propriedades, tais quais nós temos aqui, só que em nível sutil. Hoje está na moda falar quântico, não sei se caberia bem, mas para as pessoas entenderem que é algo transcendente, vamos dizer em nível quântico, em nível de energia. Embora a palavra quântica não possa ser empregada a bel prazer. Dentro da relatividade de todos esses fluidos, tem para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência de tão material quanto dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles, os espíritos, o que são para nós a substância do mundo terrestre. Os espíritos os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processo diferente. Assim como nós temos a terra, a água, que a gente faz a nossa lama para fazer nossa massa de barro, por exemplo, para fazer várias coisas podemos fazer com essa massa de barro. Argila e água, podemos fazer tijolo, podemos fazer um boneco, podemos fazer uma escultura. E assim, um exemplo do mundo físico, os espíritos, usando o fluido cósmico universal, eles podem modelar várias coisas, inclusive algumas se tornarem materializadas, desde que tenha um médium de efeitos físicos para doar o fluido material necessário que eles precisam. 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feito para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Assim, porque se ele é cego de nascença, as cores vão ser para ele uma teoria, ele não tem ideia do que é cor. Muitas das vezes eles estudam as cores sobre falar a árvore é verde. Então, por um motivo ele vier a enxergar, ele vai saber que ali está o verde. Então, a partir daquele momento, ele sabe que as árvores são fixas, porque não se mexem. Porque ele tem aquela informação. Então, ele olha para aquilo ali, está ali, não se mexe, tem aquela cor, então lá é verde. E ali ele vai procurar ter que reaprender todas as cores. O céu é azul, então ele vai olhar para cima, aquilo lá é azul. E a partir dali ele vai ter duas cores para começar a fazer toda a sua comparação. Fizemos uma comparação didática. Então nós, para entendermos a questão dos fluidos do mundo espiritual, que escapam os nossos instrumentos de observação, de análise, de percepção, a gente então tem que fazer ideia e trabalhar com essas ideias, e muitas das vezes temos que fazer comparações, embora muito imperfeitas, para podermos começar a entender que existe esse fluido quintessenciado, esse fluido sutil que tudo envolve. Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os dos fluidos de um ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo porque
está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Essa questão dos fluidos é muito delicada. Então, Kardec traz para a gente aqui uma comparação muito interessante. Se existe o fluido de um ímã, uma energia, os campos de forças, que você pode até ver mais ou menos o desenho dele quando a gente coloca uma folha de papel por baixo, por cima do ímã, né, o ímã por baixo da folha de papel, e em cima dessa folha pulveriza limalhas de ferro. E elas vão formar o desenho das ondas que estão ali. Talvez, se tivéssemos procurado estudar realmente com toda a seriedade necessária as teorias dos fluidos psíquicos espirituais, teríamos conseguido muitas informações. Por isso, Kardec traz para nós a necessidade de fazermos essas comparações, de fazermos esses estudos e procurarmos entender como se dá determinados fenômenos e quais as leis que os regem e de que forma eles podem ser produzidos. O certo é que os fluidos mais interessantes, mais importantes para a materialização e para a cura, somente alguns médiuns o produzem. E o interessante é que a tendência de produzir esses fluidos é muito grande entre os indígenas, ou descendentes de índio, e também entre alguns africanos existe uma energia a mais. Mas não quer dizer que os outros não possuam, porque a gente vê médiuns de efeitos físicos na Europa, em geral, e na Rússia. E a Rússia tem um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos dão-se inúmeras transformações, mais ou menos apropriadas, de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Bom, aqui não é a linha de força, não são os espíritos que estão em torno da Terra. A Terra tem um campo espiritual, um campo de energia. E é sempre isso que ele está dizendo. Portanto, a gente pode dimensionar, pode entender. E entre um ponto e o outro, existem muitas transformações. Poderíamos dizer que esses fluidos estariam presentes nas diluições homeopáticas. O CH1, CH2, CH3 até o CH12 estão muito próximos à matéria e contêm partículas que podem ser identificadas por algum equipamento que nós temos atualmente. A partir do CH13 em diante, inclusive, não se detecta mais a matéria, mas cada homeopatia tem as suas próprias características. Se você tem que tomar o mercúrio, CH1000, se você tomar o ferro, CH1000, você vai passar mal. Porque você precisa de tomar o mercúrio e não o ferro. Portanto, ele foi diluído 1000 vezes. Que tipo de energia então tem ali? Quais os princípios que tem? São fluidos inerentes àquela substância da qual era constituída a tintura mãe. A tintura mãe é aquele que tem a diluição básica. E a partir dali vamos diluindo, dinamizando, até, normalmente os últimos números são 100.000. Muito pouco usado. É comum de 1, do CH1 ao CH1000. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, menos afinidade tem os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. E aí ele vai ver, cada mundo tem as suas características próprias. Para o homem sair daqui e ir a Marte, o que ele vai ter que fazer para se adaptar? O ar, que lá não é um ar tal qual, a composição do ar lá não é igual à da Terra, a temperatura também não é a mesma, e várias outras condições. E aí tem essa condição dessa vitalidade, dessa energia vibracional, que é diferente da que a gente vê aqui. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo,
eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhe essa denominação por comparação apenas, e sobretudo pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Esses fluidos espirituais, ou fluido cósmico universal, eles têm características próprias. E uns são mais quintessenciados, mais sutis, outros são menos. Portanto, eles têm mais característica espiritual por estarem ligados à alma, ao princípio inteligente, do que material. Por isso, Kardec vem colocando aqui várias colocações, vem trazendo para a gente uma linha de raciocínio para que a gente possa entender, inclusive as afinidades que tem desses fluidos com o mundo físico. Quanto mais espiritualizado for o espírito, menos afinidade ele terá com a matéria. 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Prova-lo-ia a facilidade com que a atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Aí nós temos aqui o seguinte: se tem um vidro e eu acendo a lanterna de um lado, essa luz vai passar para o outro lado. E a intensidade da luz que vai passar por esse vidro depende da pureza do vidro, da distância, da potência da lâmpada que eu estou. Mas essa luz vai ser vista, vai ser passada, vai ser observada do outro lado do vidro. Da mesma forma, as paredes, as portas, tudo que nós temos, não oferece resistência para os fluidos espirituais passarem e muito menos para que os espíritos passem. Tem o número 144 aqui, a nota da editora. Hoje sabemos que a matéria parece ser compacta e impenetrável em razão da repulsão elétrica que existe entre os átomos que a constituem, impedindo que os seres e objetos materiais a se interpenetrem. No mais, a massa do átomo se concentra no seu núcleo. Seríamos então um grande aglomerado de moléculas e seríamos também bem vaporosos, porque entre as nossas moléculas, como além de termos um corpo macio, entre as moléculas do nosso corpo existe uma infinidade de espaço onde a nossa alma habita. E outros espíritos, se a gente der bobeira, eles podem adentrar por algum momento, tentar tomar posse do nosso corpo ou tentar nos atrapalhar, induzindo pensamentos e sentimentos desagradáveis. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível. Desagregando-se, volta ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Portanto, essa matéria está aqui coesa porque tem uma condição de manter-se coesa. Mas se eu jogá-la em um forno com altíssima temperatura, ela vai se dissolver. Essa transformação é uma forma só didática, vai fazer com que aquele vapor emanado daqui retorne para o plano espiritual, vai estar sempre transformado em várias outras subpartículas diferentes da que temos aqui, depois de queimar, de incinerar, mas tem uma contraparte que vai compor esse fluido cósmico primitivo. Logicamente, que a gente citou aqui queimar, para a gente ter uma ideia que é destruir isso aqui. Mas não vai ser só queimar. Só queimar é uma transformação da matéria, não ao ponto que ele está propondo ali. Ele está propondo ali seria a utilização de uma antimatéria, um raio de antimatéria contra uma matéria para que ela se desintegrasse. É o que eu entendi. E assim como esse elemento primitivo do cósmico universal, ele pode vir à matéria. E a matéria pode voltar ao fluido cósmico universal.
ainda não conseguimos fazer isso plenamente. Aquela série chamada Guerra das Estrelas, né, que tinha lá o Capitão Kirk e todos os outros, aqueles outros personagens, eles se desmaterializavam no local e depois se materializavam no outro. Às vezes dentro de uma nave para outra, mas tinha que ter um aparelho que os ajudassem a fazer essa transmutação. Então já existe a ideia e um dia irão conseguir. Certamente. Quem sabe mesmo, e um detalhe importante, a ficção, quando cria um filme de ficção, um desenho de ficção, é porque tem uma ideia pronta mostrando que aquilo é possível acontecer. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização, que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supor esse estado. Ainda não conhecemos, senão, as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Aí ele traz aqui para a gente que tem várias condições particulares da matéria que a gente ainda desconhece e que somente o estudo entre essa fronteira do visível e do invisível nós conseguiríamos alcançar mais informações, mais dados importantes sobre todo esse tema. Por isso é importante que a gente procure entender que quando se fala em ações do mundo psíquico, nós conhecemos muito pouco, entendemos muito pouco e temos uma pequena dimensão dos fatos. O futuro ainda reserva-nos muitas outras expectativas para aprendermos mais sobre a propriedade desses fluidos que o Kardec fala e principalmente sobre as propriedades mediúnicas, as qualidades e as mazelas que existem na mediunidade. À medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo. E como a mediunidade é exercício, quanto mais se exerce a mediunidade, mais se é possível produzir certos fenômenos. Tópico 2. Formação e propriedades dos perispíritos. 7. O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Na introdução do livro dos médiuns, nós colocamos lá uma série de slides mostrando como é a composição do corpo, do nosso perispírito, nosso corpo energético, o corpo sutil, de acordo com o livro Mãos de Luz de Bárbara Embrena. Então ali já aproveitamos o momento que estava fazendo a explicação do perispírito e encaixamos os desenhos. Portanto, esse perispírito é uma condensação dessa matéria cósmica universal em torno de um foco de uma inteligência, mas isso vai se formando ao longo de milênios. Portanto, nós não vamos jogar o nosso perispírito fora e vamos pegar outro. Nós temos sim o corpo etérico, que é uma das composições do perispírito. Esse a gente desencarna, ele fica um tempo ali, tem aquele período de desligamento do corpo, do perispírito do corpo físico, e ele depois vai sendo retirado pela equipe de espíritos superiores, quanto nós temos direito a isso, ou então seremos vampirizados por espíritos imperfeitos. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, portanto, o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. O corpo físico, nós vamos nos alimentando e ele vai se formando a partir de um molde. Um molde perispirítico. Esse perispírito, esse molde perispirítico, ele se forma a partir dessa energia que é assimilada, vamos chamar de energia, esse fluido que vem do fluido cósmico universal. O nosso perispírito, uma vez ele vai se formando com todas as imperfeições e as impurezas inerentes ao nosso estado de imperfeição.
À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, ele vai se limpando, vai se desintoxicando. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, tem bastante explicações lá para esclarecer um pouco mais sobre o perispírito. Portanto, quando nós temos, por exemplo, uma gripe, nós estamos fazendo uma desintoxicação física e psíquica. Lembrando que, segundo Hahnemann, nenhuma doença ocorre sem ter a sua contraparte mental e emocional. Portanto, no parágrafo 212 do Organon, ele diz que, para um remédio poder ter o efeito curativo de te tratar, ele tem que ser capaz de provocar aquela doença que uma pessoa doente quer tratar. Então, se uma pessoa saudável tomar o remédio A, ele tem que criar uma doença que, se uma pessoa doente com aquelas mesmas características tomar esse remédio A, ela vai ser eliminada. Essa doença vai ser eliminada e a pessoa vai ficar saudável, não vai adoecer mais daquela doença. Portanto, nós temos que entender que existe uma diferença de pessoa para pessoa, em sua condição vibracional, no seu estado emocional, e as doenças elas vão tendo, cada uma delas, as suas características próprias. E dentro dessas características próprias, nós vamos vendo que temos que passar por certas depurações, por certas melhorias, para sermos realmente bons, para sermos realmente aqueles que edificam em si mesmo qualidades melhores para a eternidade. Ao longo das encarnações, essas doenças que a gente vai tendo é como se fosse uma esponja que absorve o corpo, né, sendo a esponja que absorve essas doenças que vão sendo, que é, na realidade, um mecanismo de depuração do perispírito. Portanto, repetindo, o nosso corpo age como uma esponja para absorver impurezas do nosso perispírito e, com isso, nós ganharmos um pouquinho mais de leveza para alcançarmos patamares superiores, né? No caso, a gente vai perder densidade específica quanto ganha leveza. Entendendo que o espírito, para ter uma densidade específica, conforme a gente coloca aí os líquidos, eles têm, de acordo com a densidade específica dele, ele vai ficar ou afundar na água ou vai boiar na água, não é assim? 8. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Na Terra tem um, em Júpiter tem outro, em Marte tem outro. Portanto, as pessoas que querem ir para Marte, lembrem que a dificuldade não é só de adaptação física, é principalmente, e talvez seja quase impossível, a adaptação psíquica. Dando-se Júpiter como um orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Então, muito mais sutil, até porque a temperatura lá é baixíssima. Portanto, você tem que ter um perispírito bem sutil, bem volatilizado, para que você não se congele lá. Embora a questão de frio depende do espírito. Portanto, mais uma condição que você tem que ter de evolução, de ser superior às condições climáticas. E superior a condições climáticas inerente ao planeta onde você vai estar, você como espírito, para viver lá, você tem que ser bem adaptado a temperatura extremamente baixa. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Portanto, a questão perispiritual é tão importante que para onde você vai, fora do globo terrestre, você tem que passar por uma adaptação. Você tem que, não é pegar, vou tirar esse perispírito, vou jogar fora, vou colocar outro. Kardec colocou dessa forma, que naquele tempo foi a forma que ele teve que expressar. Então, para que você saia da Terra, você tem que passar por certas adaptações no perispírito, você tem que absorver certas características, certas partículas, eliminar outras para que você possa ir. Esse eliminar outras é o processo encarnatório de evolução.
A menos que você tenha que fazer uma excursão fora da Terra para se adaptar, para aprender, para fazer cursos, aí você passa para a transformação e volta, passa de novo pela contra-transformação para voltar ao que estava antes, para você poder voltar para o seu estado normal de vida. No livro A Segunda Morte passa uma explicação sobre essa, que Alcebiades vai conversar com Sócrates e Sócrates faz uma pequena excursão com ele no universo sideral durante o momento do sono, para que ele pudesse depois cumprir outras missões aqui na Terra mais importantes, inerente às missões que Alcebiades teria. E segundo Rochester, Alcebiades é o mesmo Tibério, que é o mesmo Tutmés III, que é o mesmo Saul, que é o mesmo Luís XI. Tem os livros que relata Rochester contando as várias encarnações. 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, ainda é, por demais, pesado, se assim nós podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Aí vem a questão do peso específico. Se você colocar azeite na água, o azeite vai ficar por cima e não vai afundar. Então ele é mais leve do que a água. Qualquer outro óleo vai fazer a mesma coisa. Cada óleo tem sua densidade e nem todo óleo vai se misturar. Portanto, a gente vai poder entender aqui que a natureza do envoltório fluídico é sempre de acordo com o adiantamento ético e moral daquele espírito. Se o espírito tem mais conquistas, tem mais qualidades, ele pode ascender no plano espiritual para instâncias superiores. Aqueles que não têm todas as qualidades éticas e morais, ele tem um perispírito mais pesado, ele vai ficar mais limitado até onde ele pode ir. Então, ele vai ter só uma certa altura que ele pode subir. A partir desse momento, a gente vai ver que há outras situações cujo envoltório fluídico, se bem que ainda etéreo, vai ter relação com a matéria tangível nossa. E, portanto, ele é muito mais, quanto mais inferior ao espírito, quanto mais apegado às coisas materiais, mais ele fica preso em camadas inferiores desse corpo etérico da Terra. O corpo etérico da Terra, assim como tem a atmosfera, o corpo etérico é proporcional. Quanto mais perto da Terra, mais denso, mais pesado, apropriado aos espíritos mais imperfeitos, e conforme vai ascendendo, vai encontrando, vai se tornando mais etéreo, mais suave, apropriado a espíritos mais evoluídos, mais sutilizados, que já se depuraram. Portanto, as etapas são diferentes para cada um. E essa densidade específica é um mecanismo da lei divina para que os espíritos, ainda presos às emoções humanas, às maldades, ele não tenha condição de ascender a planos superiores. Nessa categoria, se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Razão porque continuam a crer-se vivos. Estes espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra como encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Aí, a gente vai deparar com quem participa de reunião mediúnica com espíritos que não sabem que morreu. Eles desencarnam, eles vão procurar a família deles, vão tentar conversar com a família deles, e como eles estão numa vibração tanto mental quanto emocional, como vibração espiritual deles mesmos, característica deles pesada, mais adoecida, eles acabam adoecendo os familiares, principalmente as crianças. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo o culto do Evangelho no lar, tendo o hábito da oração, tendo o hábito da leitura do Evangelho, para a gente melhorar a nossa vibração, melhorar nossos sentimentos e ajudar também esses espíritos a se melhorarem, porque eles não podem subir, porque não compreendem que já são espíritos. E, como eles também não são mal o suficiente para afundar, para ir para regiões abismais, eles ficam caminhando sobre a terra, criando todos os problemas inerentes às suas próprias condições.
Na maioria das vezes são eles que criam guerras, são eles que tramam determinadas situações que acontecem aqui, principalmente aquelas coisas de vingança pessoal, de acordo com as suas tendências. Nota 145 de Allan Kardec, exemplo de espíritos que ainda julgam deste mundo. Revista Espírita de dezembro de 1859, novembro de 1864, abril de 1865. Então, nessas revistas a gente vai estar encontrando o tema, o assunto relativo a esses espíritos que pensam que ainda estão reencarnados. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente as suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Então, uma pessoa pode ser uma pessoa de boa condição de vida, morar num bairro chique, mas de repente ela veste uma roupa muito simples e vai caminhar entre o povo. Esse é o exemplo que ele está trazendo para nós. Porque na época do Kardec, ele levava em consideração que se uma pessoa pertencesse à nobreza, ele também tinha essas características éticas e morais. Era um conceito daquela época, não podemos dizer se está certo ou se está errado, mas ele mesmo mostra que encontrava muitas pessoas simples, entre as pessoas simples, mas pessoas de qualidades espirituais, podemos dizer assim, muito elevada. Em bondade, em respeito ao próximo. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram, e que, em pensamento, eles veem. São videntes entre cegos. Então, esses espíritos mais superiores que encarnam entre os homens, eles vão impulsionar o progresso de alguma forma. Seja nas artes, seja na ciência, na tecnologia, na agricultura, onde eles estiverem, eles vão impulsionar, porque aqui nós vamos ter duas situações. Eles têm uma presciência de alguns fatos, porque no mundo que eles viviam, embora fluídico, já tinham conquistas muito grandes, eles já tinham conhecimentos muito amplos sobre vários campos de trabalho, e ele, onde ele está inserido, com a missão que lhe foi determinada, ele vai ser um impulsionador daquele progresso, sobre os mais variados aspectos que a gente vê hoje, pessoas impulsionando o progresso. Tem um japonês que ele inventou, praticamente até o ano de 2000, as grandes invenções da área da eletrônica eram feitas por ele. Então, é uma pessoa que vem de esferas superiores, onde tem todo um cabedal de informações, de conhecimentos, para ele passar para a humanidade, para ele impulsionar o progresso da humanidade. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera mais pesada, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. A comparação é perfeita. Assim como nós temos a camada de gás, de ar, na atmosfera, cada uma dessas camadas com características próprias, com densidade própria, também esse fluido que envolve a Terra tem as características próprias. Quanto mais próximo à Terra, mais pesado, mais impuro. Conforme vai ascendendo a patamares superiores, vai elevando-se em relação à costa da Terra, vai se distanciando da costa, ele vai ficando mais sutil, mais depurado, mais leve. Por isso, os espíritos com maior densidade específica não conseguem ascender para patamares superiores. Eles ficam presos eles se afundam, como se você fosse caminhar sobre a água, areia movediça, alguma coisa assim. Vai andando, tchum, cai. Didaticamente falando. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram.
Tal por comparação, o álcool retificado ou misturado em diversas proporções com a água ou outras substâncias, seu peso específico aumenta, por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que a força de sua inflamabilidade diminui, embora, no todo, continue a haver álcool puro. Você tem uma garrafa de 1 litro de água e uma de 1 litro de álcool. Você, conforme você vai colocando ambas num recipiente, vai misturando, o álcool vai misturar, vai ficar mais difícil de pegar fogo, mas ele tem álcool e ele pode pegar fogo. Assim é o perispírito. Ele está ali, ele tem o seu grau de pureza, embora estando junto de um grau de imperfeição, assim como tem espíritos com um perispírito sujo, imperfeito, junto aqui na Terra, né, junto com outros que têm um perispírito limpo e perfeito. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram deles seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele se encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Um exemplo, um ímã. Você coloca ali malha de alumínio, de cobre e de ferro. Aí você chega com o ímã, ele vai puxar só as malhas de ferro, que lhe é peculiar aquilo ali. E assim, é uma comparação simplesmente didática, a pureza do perispírito vai atrair os elementos compatíveis com a sua pureza. A impureza do perispírito vai atrair para si os elementos com impurezas similares. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Assim, a gente vai vendo que os corpos, eles vão assimilando ou desassimilando as substâncias de acordo com um conjunto de fatores inerentes à evolução de cada um. Quando nós encarnamos na Terra ou desencarnamos da Terra, nós temos as características daquele momento de estar na Terra. E aí a gente vai absorvendo ou vai eliminando certas substâncias. E sempre essa absorção e essa eliminação estão sempre dentro do padrão, com as características do nosso processo evolutivo, da nossa qualidade evolutiva, das nossas possibilidades de realização. E o corpo carnal, ele só pode ser montado com os elementos que tem aqui no mundo físico. Um fato importante da gente observar aqui nesse slide é que a constituição do perispírito não é idêntica em todos os espíritos que estão encarnados na Terra. Isso é um fato. Uns vão ter mais impureza, outros vão ter menos impureza, de acordo com a sua capacidade de absorção dessa pureza, dessa impureza. De acordo com a qualidade ética e moral da pessoa, daquele espírito, ele vai estar absorvendo ou matérias mais puras ou menos puras. Agora, já o corpo físico é idêntico para todos. Idêntico relativamente, né? Porque nós temos cor diferente, uns são mais fortes, outros são mais fracos, uns têm mais força, outros têm menos força, uns têm mais habilidade para um esporte, outros para outros. Então existem essas diferenças que são características também do espírito, ou tendência do espírito, mas a genética vai predominar em muitos fatores da nossa vida aqui. Certo? Então vamos lá. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que se respeita ao perispírito. Então, aqui o slide anterior estava repetido até ali, inferioridade do espírito, né? Então a gente vai pegar só esse finalzinho. O corpo sempre vai ter as mesmas tendências, teoricamente, as mesmas necessidades, mas o perispírito não. Aí vai existir uma série de diferenças, uma série de fatores que vão modificando-nos
que modifica de pessoa a pessoa, de ação para ação, cada um tem suas características próprias. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio, que os espíritos superiores encarnados excepcionalmente em missão no mundo inferior têm perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas, desse modo. Bom, aqui quando Kardec coloca indígenas, na época dele, a gente vai explicar mais à frente. Então vamos pegar aqui, depois a gente olha ali na frente. Bom, conforme você vai reencarnando, nós já falamos anteriormente, seu perispírito vai passando por transformações, sempre ele vai se depurar um pouquinho. Mas se você comete erros, comete muitos desatinos, você adquire certas energias densas no seu perispírito, que depois você terá que passar por aquelas provações difíceis ou até por expiação para eliminar essas toxinas que você absorveu. Por isso a importância da gente procurar viver com o máximo de serenidade, de tranquilidade ao longo da nossa existência. E assim, com as nossas possibilidades de evoluir, de nos fazermos melhores, a gente vai adquirindo mais qualidades, a gente vai adquirindo mais possibilidades de evolução. Por isso, é necessário que a gente se aprimore, que a gente se aperfeiçoe dentro daquilo que é previsto pelas leis divinas para nós. E com isso, a gente vai se fazendo melhor, a gente vai se absorvendo mais energias puras e vai desintoxicando, vai eliminando energias deletérias. E com isso, às vezes, o corpo paga o pato, que ele absorve as energias deletérias como uma esponja para limpar nosso espírito, o nosso perispírito, para sermos um espírito melhor, para sermos um espírito mais evoluído. E assim, cada um de nós vamos passando pelas nossas adversidades aqui, pelas nossas dificuldades. A homeopatia e outras terapias naturais, conforme está na revista de 1865, revista espírita, que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudaria a humanidade a evoluir mais rápida. Assim, a homeopatia, elixir de pedras preciosas, elixir de plantas florais e tantas outras terapias, quando bem aplicadas, elas agem para ajudar a desintoxicar o perispírito. A lição, esse tópico aqui, 1146, que está aqui, indígenas, é preciso salientar que no século XIX as teorias raciais estavam em voga, dando status científico às desigualdades entre os seres humanos. Kardec, porém, codificou toda a doutrina, o Espiritismo, que tem como base a igualdade entre os homens, pois que todos somos espíritos em busca de evolução. As raças seriam apenas roupagens que vestimos durante determinada encarnação. Mas hoje nós vamos ver pessoas pretas tendo curso mestrado, doutorado, pós-mestrado, pós-doutorado, ou seja, muitos cursos que muitas pessoas tidas como brancas não têm. Um dia desse eu estava vendo seguindo, né, um amigo, um índio, né, amigo virtual nas mídias sociais, que ele é índio, e ele colocando lá de um amigo dele, também indígena, que já estava fazendo o seu curso de pós-doutorado. Portanto, nós temos que entender que o processo de evolução não é a raça que você está que você vai ser mais ou menos evoluído. De vez em quando eu comento sobre isso, principalmente no Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho. Muitos dos índios que estavam reencarnados no Brasil eram muito mais evoluídos do que os portugueses e outros europeus que aqui chegaram. Eles lidavam com a natureza, respeitavam a natureza, e alguns jesuítas souberam tirar proveito disso para catequizá-los e instruí-los, mas infelizmente um grupo de pessoas muito ligadas a políticas, interesses mais materialistas, acabaram criando grandes transtornos e problemas com esses indígenas. Portanto, a questão de ser mais evoluído e ser menos evoluído não é a raça, é a questão espiritual em que você está inserido e os seus atos e as suas atividades, as suas atitudes aqui na Terra. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes da água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Então, estão na Terra,
mas tem aqueles que estão na água, tem aqueles que estão no ar, e tem aqueles que estão sobre a terra, e tem aqueles que estão no plano espiritual. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como atmosfera para as dos encarnados. Então, essa psicosfera da Terra é extremamente importante para os espíritos, assim como a atmosfera é importante para os espíritos encarnados, para nós que estamos encarnados. E essa psicosfera é importantíssima para aqueles que estão desencarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Assim, existem várias características que as leis divinas são leis justas, imutáveis. Portanto, à medida que você vai ascendendo ao plano espiritual, você vai subindo. Esse movimento de ascensão vai fazendo com que você entre em contato com fluidos etéreos mais rarefeitos, mais brilhantes, mais quintessenciados. Se você não tem como suportá-los, você automaticamente recua e desce. Assim como qualquer um de nós que formos subir uma montanha acima de 2.500 metros, teremos muitas dificuldades, teremos que fazer várias etapas adaptativas e tem pessoas que nem assim vão conseguir chegar ao topo. Há um treinamento, há uma série de fatores. E o treinamento para chegarmos às partes superiores da psicosfera da Terra é procurarmos evoluir, nos aprimorar ética e moralmente para depurar nosso perispírito e assim termos menor peso específico e podermos ascender sobre essa psicosfera. Lembrando que, se temos condições de ascender, quando for necessário, nós podemos descer até aqui. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza, para mudarem de meio. Precisam, antes de mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm os meios materiais. Numa palavra, que se depurem moralmente e moralmente se transformem. Naquela parábola entre rico e Lázaro, então o rico pede a Abraão que mande Lázaro ir até ele, molhar o dedo na água e pingar-lhe algumas gotas na língua. Falta de humildade, ele quer que Abraão mande Lázaro, como se Lázaro fosse um serviçal à disposição dele, assim como quando era mendigo pedia ele algumas migalhas de pão e ele os negava. Bom, ali estava mostrando, quando Abraão fala que tem uma barreira intransponível entre ambos, que é o seguinte: Lázaro poderia ir até onde estava o rico tranquilamente, desde que tivesse permissão. Mas a barreira magnética de incompatibilidade fluídica daquele rico com Lázaro, que já tinha conquistado a humildade, e o rico ainda estava toda a sua arrogância e prepotência, não permitiria, e mesmo que Lázaro fosse até ele, não teria como oferecer-lhe a água que ele tanto ansiava. Por outro lado, o rico também não poderia ascender até onde estava Lázaro, porque a densidade específica dele era intensa e ele não conseguiria subir. É como se você jogar um prego na água, vai sempre tendendo a descer. Certo? Então esse rico, ele não subiria devido ao peso específico, e Lázaro, se descesse, teria uma grande dificuldade de compatibilidade fluídica para poder ajudá-lo. Até que ele se melhorasse, que ele se arrependesse, pensasse em passar pelas expiações e pela reparação dos fatos, ele teria grande dificuldade de ser atendido nas suas necessidades, como qualquer um de nós. Então, gradualmente, se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia ou ao fulgor do sol. Você está dentro de um quarto fechado escuro. Você abrir a porta para sair, você tem que fechar o olho e abrindo devagarzinho, certo? Ou então, quando você acende a luz, se for uma luz muito forte, você vai ficar lá com o olho fechando assim até que você consiga mantê-lo aberto. Isso varia de pessoa para pessoa, varia de várias condições, do índice de escuridão que você estava para o índice de luminosidade que você vai passar de um momento para o outro, e também da sua quantidade de fotofobia, cada um com as suas características próprias e inerentes.
12. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa, que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Tudo então vai passando por um processo de transformação, de modificação, até que tenhamos condições de respirar a plenos haustos, né? Ou seja, tudo no universo tem uma lei de harmonia que vai seguindo. Não adianta nós querermos chegar a um patamar superior, porque não nos será permitido. Um exemplo grosseiro, porque não vai definir aí o processo em que nível de evolução estamos. Mas se você quiser chegar e adentrar, embora seja um espaço público pertencente à nação, ao palácio presidencial de qualquer país, você será barrado, terá uma equipe de segurança que não permitirão que você passe. Porque ali tem uma regra para que quem vai adentrar tem que cumprir aquela regra. No entanto, certo? Aquelas pessoas que têm autorização para estar lá, elas estão. Não estou falando de questão de evolução, estou falando de conquistas aqui da Terra, que nem sempre são conquistas espirituais. Portanto, no mundo espiritual terá sempre limites para cada um. Muitas das vezes os limites serão naturais e às vezes os limites serão por guardas que impedirão a passagem. Quem já leu o livro Nosso Lar já tem uma ideia. E aqui ele coloca que a Terra é como se fosse um vaso, que invasa uma fumaça para o cosmos. E essa fumaça vai envolvendo, vai se dissolvendo no espaço infinito. Portanto, que ultimamente as vibrações de ódio, de desamor entre a humanidade é tão grande que os planetas vizinhos começaram a se preocupar e tomar medidas cabíveis para conter essa vibração pesada que nós estamos irradiando. Só não disseram qual é. A potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto e, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixa ao papel mágico produzindo efeitos pueris dignos de um prestidigitador. E ousa-se, ainda por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progrida. Aí, Kardec aqui faz uma criticazinha bem, o jeito dele, bem a lá Kardec, que ele mostra para nós que nós temos que entender, que temos que passar por alguns princípios, passar por algumas transformações, procurar novos entendimentos, porque tem uma lei divina que ela é imperturbável. E Deus não vai derrogar suas leis por qualquer coisa. E muito menos o espírito identificado por Satanás, que não quer dizer o grande adversário, tenha poder de manipular seus fluidos para prejudicar. Tudo acontece dentro de uma lei. Se acontece alguma coisa de ruim com você, porque dentro da lei é permitido que aconteça. Mas por isso, você não vai provocar o espírito do mal. Você vai respeitar as trevas e vai procurar fazer o melhor possível dentro daquilo que está à sua alçada para que você se torne melhor. Portanto, quanto mais nós delegarmos poder aos adversários, mais incredulidade nós vamos ter. Tendes razão de dizer, a fé vai-se, mas a que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão. É a fé idêntica a que outrora levava a dizer, vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, e, por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte desde que se sinta libertada, tal como a planta, que comprimida, se levanta de novo logo que abanha os raios do sol. Aí o Kardec traz aqui para a gente que a gente tem que prestar muita atenção
na forma com que a gente leva a fé para as pessoas. A fé deve ser raciocinada, deve ser palpável, para que o outro possa ter fé, não simplesmente por ter, mas por entender que ele tem uma fé. Por entender o processo dessa fé, principalmente a imortalidade da alma, está sempre viva nos corações humanos, porque nenhum de nós vamos admitir que morreu acabou, porque o morreu é apenas uma transformação. Embora alguns tentam fazer acreditar que morreu acabou, mas, na minha opinião, são movidos por grandes ataques de espíritos não muito bons, não muito felizes. Bom, com isso aqui, ele lembra que se você chega e aperta uma planta, amassa uma planta, ela vai ficar ali amassada, mas assim que os raios do sol começarem a banhá-la, a tocá-la, ela vai tender a se levantar, a crescer novamente, desde que não tenha sido quebrada, desde que tenha sido apenas amassada. Efetivamente, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Não. Milagres não há no sentido que comumente emprestam a essas palavras, porque tudo ocorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas. As leis sendo perfeitas, estarão sempre mostrando para nós um processo de crescimento, de aperfeiçoamento. Como nós não entendemos a lei, tudo aquilo que é muito transcendente, a gente fala é um milagre. Mas esse milagre é perfeitamente explicável, perfeitamente entendível, quando nós nos dedicamos a estudar aquele fenômeno. Portanto, a grande maioria dos milagres, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós conquistaremos e entenderemos que ali tem uma lei que regula, uma lei que determina, uma lei que coloca as devidas edificações para as realizações superiores da vida. Terceiro tópico, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais compatíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelo efeito da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Então, nós temos que entender que esse fluido cósmico universal, ele é alguma coisa muito mais sofisticada, muito mais ampla, e essa situação vai fazer com que a gente consiga entender que esse fluido cósmico universal é a matéria sobre a qual os espíritos trabalham, operam, se movem, escutam, veem e têm além de uma luminosidade especial. Ela é tangível simplesmente para o mundo dos espíritos. Para nós ela não é tangível, ela não é perceptível. Nós não conseguimos identificá-la, exceto alguns médiuns. Portanto, os efeitos que lá ocorrem esse fluido cósmico que envolve a Terra são efeitos caracterizados e observados, sentidos pelos espíritos desencarnados e não por nós encarnados. 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Portanto, esses fluidos cósmicos universais, os espíritos vão manipulá-lo para fazer todas as suas criações, para criar todo o universo que eles vivem. Assim como nós manipulamos a terra para fazer tijolo, a pedra para fazer brita e fazer cimento, lá eles utilizam essa matéria cósmica com as mais variadas propriedades que ela tem para produzirem as suas construções e o mundo em que eles vivem, as cidades em que eles vivem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam
com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Portanto, no mundo espiritual, o laboratório, oficina de trabalho, é manipular esse fluido cósmico universal que os espíritos manipulam com o pensamento, com as ideias, com a vontade. Algumas vezes, essas transformações resultam em uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. E aí o espírito tem que saber pensar. Ao estarmos encarnados, é um curso de aprendermos a viver como espírito. Quando nós vemos falar em mediunidade, a gente vai aumentando nosso campo de percepção, nosso campo de... abrange a nossa capacidade perceptiva para que a gente se eduque e então a gente consiga viver bem no mundo dos espíritos. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica sobre as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações, apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Então, se eu convivi com uma pessoa que tinha uma cicatriz no rosto, ele vai se apresentar para mim com aquela cicatriz no rosto para que eu possa conhecê-lo e depois ele vai fazer a transformação necessária para aquela aparência que ele quer ter naquele momento, naquela atualidade, mas a identificação se faz desta forma. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isto dizer que haja conservado essas aparências, certo que não. Portanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixaram de existir, logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Então ele vai se apresentar para a pessoa. João encontra José. Mas João conheceu José no dia que José tinha sofrido um acidente e perdido um braço. José se manifesta para João sem aquele braço, às vezes até segurando aquele braço com a outra mão, por alguns segundos para que haja identificação, depois volta tudo ao normal. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresenta-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Portanto, o espírito vai sempre se manifestar de acordo com a característica que ele tinha naquele momento de ser evocado ou naquele momento que ele encontra com aquele amigo de outra época naquela condição. Então, aquele que já está um pouco mais, vamos dizer assim, adaptado ao mundo espiritual, faz a sua adaptação ao tempo que o outro o conheceu para que o outro o reconheça e depois volta ao normal. Assim, nas evocações, sempre ele apresentará com aquela evocação, com as características, com a aparência daquela evocação. Portanto, nem todos os espíritos podem ser evocados, porque evocar um espírito que foi decapitado, e para ele vir decapitado vai ser para ele um sofrimento se ele não tiver evolução suficiente para fazer a transformação e a destransformação sem as dores, as angústias do momento em que ele viveu aquela decapitação. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidificamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua, seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Assim, aquelas construções que ele vai criando no mundo espiritual
elas são furtivas. Elas aparecem e desaparecem. À medida que ele pensa naqueles objetos, objetos aparecem ali, cria aquelas imagens, mas depois desaparecem. O filme Amor Além da Vida mostra muitas situações assim de criar cenas e desaparecer cenas. Não é um livro muito espírita, mas ele dá uma visão do sofrimento daquele rapaz que estava procurando pela esposa dele, e ele ia criando várias situações de acordo com o momento que ele vivia e com aquilo que ele representava, que o sentimento dele apresentava naquela situação. Tem o número 147 ali, de Allan Kardec, uma nota de Allan Kardec, Revista Espírita, de junho de 1859, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8. E a memória do Kardec é incrível, né? Que ele vai fazendo todas essas relações. 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem como ar, no ar, ondas e vibrações sonoras. Portanto, os nossos pensamentos vão criando emaranhados pelo ar, assim, pelos fluidos cósmicos universal, assim como o nosso som vai criando vibrações sonoras pelo ar, cada um chegando, segundo a sua potência, a potência do emissor, em pontos determinados para cumprir aquela missão que tem que ser cumprida. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Quem já leu O Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, deixa sempre claro que quanto você pensa é como você ligar uma televisão. O que você está pensando, alguém está assistindo. Preste atenção nisso. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e produz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Cuidado com o que você pensa, porque tem alguém lendo seu pensamento. Então, nós temos que prestar atenção, porque se a gente cria uma imagem mental, seja ela qual for, automaticamente ela vai ser projetada. A nossa estrutura perispirítica vai desenhar esse ato, vai tomar todas as posturas, fazer com que aparentemente tudo seja executado, embora a pessoa está sentada ali, deitada, ali, inerte. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Aí é que vem uma série de fatores que nós temos que ter cuidado. Por isso Jesus deixou claro para nós, aquele que olhar para uma mulher com mau pensamento com ela, já em seu coração cometeu adultério, porque ele plasmou, ele criou a ideia, ele criou toda uma ideoplastia para que aquilo de alguma forma aconteça. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Estamos sendo preparados para ir lá pela presciência, né? Então, à medida que a gente começa a pensar certas coisas, começamos a moldar aquilo na nossa estrutura psíquica, na nossa psicosfera, aquelas cenas estarão ali nos acompanhando e os outros podem lê-la, podem senti-la, podem percebê-la. Mas é até aonde aquela pessoa pensou. Aquilo que ele não pensou,
o outro não pode ver. E talvez não aconteça, porque as condições ulteriores podem desfazer toda aquela situação. Mas vamos ter cuidado para não pensarmos o que não devemos. Item 4. Qualidade dos fluidos. 16. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se-lhes pela pureza ou impureza dos sentimentos. Assim, de acordo com o tipo de fluido espiritual no ambiente, vai ter as devidas repercussões. Portanto, o nosso pensamento pode modificar essas propriedades. Aqui no ambiente, se eu tiver com um pensamento bom, as propriedades fluídicas do ambiente vão ser boas. Se eu tiver com pensamentos ruins, as propriedades fluídicas do ambiente vão ser ruins. Portanto, todo o ambiente se acha impregnado das qualidades boas ou más dos pensamentos que ali estão e que ali fazem vibrar. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que antes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição, da perfeição moral desses. Então, os maus espíritos, eles têm uma psicosfera pesada, penosa, dorida para o outro, enquanto que os bons espíritos já têm uma psicosfera suave, saudável, que trazem boas influências. Portanto, devemos procurar sintonizar com os bons espíritos e purificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tanto quanto possível para melhor absorvermos os fluidos que eles emitem para nós. 17. For impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles. Portanto, nós não temos como classificar esse ou aquele mau fluido, dar uma classificação geral para eles. Assim como eles têm as qualidades boas ou ruins, tanto quanto existem pensamentos bons ou ruins. Como são muito diversos essas qualidades, os fluidos não possuem qualidades sugêneres, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelo eflúvio desse meio, como o ar, pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa, conforme as circunstâncias. Suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Portanto, a gente vai ver que os fluidos, eles são manipulados pelo tipo de pensamento, tipo de sentimento que existe no ambiente. Onde a gente vai adentrar, ali vai ter as qualidades inerentes aos fluidos e aos pensamentos daquele local. Então eles vão se modificar ou eles vão se adequar para bem ou para o mal, através da nossa exalação e também da exalação que está ali vai nos atingir. Depende de qual é mais forte. Para fortalecermos os nossos sentimentos no bem, os nossos pensamentos no bem, então nós vamos exalar um fluido bom que vai ajudar a organizar, a melhorar os fluidos nesta ou naquela região onde adentrarmos. Portanto, devemos estar sempre vigilantes, mantendo em oração, para fortalecer e para criar uma psicosfera de luz e de paz em torno de nós. Então, conforme as circunstâncias, as qualidades do ar, da água, por onde ela passa, por que se joga nela, por que se coloca nela, também teremos aí que ver a qualidade dos fluidos, de acordo com o que se pensa no ambiente, do que se faz no ambiente, do que se fala no ambiente. E essas propriedades podem ser temporárias ou permanentes. E esse temporária pode ter
pode variar de um ano, um mês, uma década, um século ou milênios, de acordo com a intensidade magnética de quem exalou aquele sentimento ali. No A Caminhos da Luz, estou falando sobre os egípcios, o Emmanuel fala do magnetismo que eles manipularam na região e os efeitos desse magnetismo naquela região. Também carecem de denominações particulares, como os odores. Eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Os fluidos, então, eles vão estar impregnados com aquilo que se sente ali, do ponto de vista moral, do cunho do sentimento que se exala dentro do ambiente. Por isso, nós temos que treinar, pensar no bem, pensar de forma construtiva, pensar de forma a elevar o sentimento e o pensamento do ambiente onde nós estamos. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Olha que interessante. Eles podem também ser calmantes, penetrantes, astringentes, tóxicos e tantos outros. Tantas qualidades quanto defeitos. Aqui o Kardec colocou as nossas paixões, os nossos desejos, aquilo que pode produzir em nós das mais variadas formas, e com isso nós vamos estar sempre exalando alguma coisa, nós vamos estar sempre construindo alguma coisa de acordo com o sentimento que temos, do sentimento que imprimimos ao nosso redor ao longo da nossa caminhada. Portanto, faz-se necessário que comecemos a nos vigiar mais para sabermos como estamos impregnando o ambiente ao nosso redor. No livro Conteúdos Transcendentes, tem 3 capítulos que falam sobre a mente, as suas interações, as suas reações com o meio ambiente e como nós devemos nos portar para nos fortalecer, porque a mente mais potente é que vai prevalecer no ambiente. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela de vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal, primeiramente durante o sono e muitas vezes em estado de vigília. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então nós encarnados temos uma aura em torno de nós, que ele fala que é a irradiação do perispírito, que pode variar de alguns centímetros até alguns metros. E assim, cada um de nós vamos estar irradiando essa aura, vamos estar irradiando essa energia psíquica de acordo com aquilo que nós já trouxemos das nossas conquistas anteriores e daquilo que nós estamos construindo, edificando nesta vida. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo, que estamos construindo, que estamos elaborando. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Isso nós temos que prestar muita atenção no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito para o Corpo. Está bem explicado isso lá. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então o perispírito, ele pode expandir para sintonizar e entrelaçar-se com outros espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, e de todas as formas, ambos estarão trocando essas energias, porque esses corpos estão sempre em contato. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia-se ou vicia os fluidos do ambiente. Aí nós temos que ficar atento como nós estamos pensando e irradiando.
dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje na Terra, que nós reclamamos, são as nossas irradiações mentais que plasmaram, que criaram essa psicosfera. Portanto, a gente acha que vai ser A, B, C, vai ter que ir para o chupão. Muitas das vezes nós somos corresponsáveis das ações que ele toma. Então, antes da gente achar que, aliás, chupão nem existe, antes da gente achar que este ou aquele companheiro de luta no nosso dia a dia terá que sair da Terra, nós temos que pensar qual o meu grau de comprometimento com as ações que aquela pessoa toma. Porque se nós irradiássemos um puro pensamento, todos aqueles que têm vínculo de relação conosco certamente se transformariam para o bem. Porque o germe do bem já está inserido em todos esses corações. Precisamos, então, treinar e irradiar nossos pensamentos. Porque o que Kardec está dizendo, nós pensamos, irradiamos desses pensamentos e intercambiamos esses fluidos com aqueles que estão em torno de nós, que estão em relação conosco. Lembrando que o pensamento, eu posso estar aqui numa cidade e estar irradiando desse meu pensamento para alguém que esteja a 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância. Tudo é possível. Questão 388 do Livro dos Espíritos. O magnetismo do pensamento que atrai, cria simpatia, cria elos, promove encontros. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe, de modo direto e permanente, a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Aí aqui nós temos que entender muita coisa nessas informações. À medida que os espíritos vão se modificando, o pensamento deles se modifica, eles vão modificando também o invólucro perispirítico. À medida que ele recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, ele guarda essas qualidades boas ou más. Portanto, o próprio pensamento do espírito encarnado ou desencarnado, aquilo que ele emite, ele vai guardando aquelas impressões boas ou más. A partir do momento que ele modifica aqueles pensamentos, que ele procura fazer um jeito de transformar os pensamentos, então aquele fluido viciado com o tempo vai se desfazendo e ele vai começar a se modificar. Mas esses fluidos que o envolvem só vão se modificar verdadeiramente quando ele modificar a si próprio. Então, os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses. Então, se tem esse ambiente aqui, tem maus espíritos aqui dentro, aqui vai ficar pesado, um ar sobrecarregado pelos maus espíritos, mas à medida que eles se afastem, aqui volta a se depurar. Mas, por outro lado, se tiver uma fonte de radiação de bons pensamentos, como nós estamos fazendo um estudo de um livro espírita, irradiando pensamentos transcendentes, pensamentos espiritualizantes, esses maus espíritos que adentrarem aqui, eles vão se transformar também, não se modificar. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação, tanto mais direta quanto for a expansão da sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. Então, o nosso perispírito ele tem esses fluidos espirituais. É a mesma natureza, a natureza do perispírito dos fluidos espirituais. Então, ele assimila os fluidos espirituais do ambiente como ele irradia para o ambiente. São os dois caminhos. Assim como uma esponja sobre a água vai absorver a água, na hora que você vai espremer aquela esponja, é como se você estivesse emitindo bons pensamentos, aqueles maus pensamentos vão ter que sair. Então, os fluidos exercem sobre o perispírito uma ação direta, tanto na expansão quanto na sua radiação. Por isso, o perispírito se confunde com os fluidos espirituais ambiente. Temos que ter, então, o capricho e o poder de irradiar os bons pensamentos, os bons sentimentos. Atuando
esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, o nosso perispírito ele vai interagindo com o nosso corpo físico, porque ele, lógico, não tem como ser diferente, porque ele nosso corpo físico está imerso dentro do nosso perispírito. Se nós fôssemos videntes, iríamos ver uma aura em torno de nós, na frente do espelho, por exemplo, e o nosso corpo imerso naquele perispírito. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. E aí, Kardec deixando claro para nós que certas enfermidades é devido a contínuos pensamentos enérgicos maus. E aí, junto com esses pensamentos enérgicos maus, vem a emissão dos maus espíritos. Se nós formos avaliar bem a questão das doenças e dessas irradiações, nós vamos ver que a maioria das doenças são causadas por espíritos doentes. À medida que nós vamos nos depurando, que nós vamos nos melhorando, vamos saindo da companhia daqueles espíritos maus e doentes, nós vamos adquirindo a saúde. Mas isso requer firme determinação de fazermos realmente diferente, de fazermos realmente melhores. Os meios onde se superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. E aí vai estar uma irradiação de fluidos negativos no ambiente, a pessoa vai absorver a irradiação dos bons e dos maus pensamentos no ambiente, você vai absorver pelos poros perispiríticos, e assim como os poros do corpo também pode absorver energias deletérias e adoecedoras. Portanto, nós temos que ter o cuidado duplo de termos o cuidado com o nosso aspecto físico e também com os nossos aspectos psíquicos, porque ambos estão entrelaçados, ambos são envoltos no mesmo processo de irradiação e absorção que podem levar à saúde ou ao adoecimento. 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, o sentido espiritual de cada um vai captar aquelas energias e vai transmutá-las, cada um a seu jeito. Tem um livro da Joana, não estou lembrado agora o nome, mas no decorrer do estudo eu vou lembrar. É o segundo livro daquela série psicológica dela, aquela série de livros que tem lá o Homem Integral. Eu vou lembrar o nome. No decorrer aqui eu lembro. Então, ela fala que quando você vai, por exemplo, numa festa, numa danceteria, você sai de lá impregnado com aquelas energias. Que se você não tiver força suficiente para se livrar daquelas energias, daquelas hidroplastias, daquelas ondas mentais que estão ali, você vai se sentir muito mal depois. Então, nós temos que treinar, desenvolver essa energia de nos limpar, de nos desintoxicar. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmoniosos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão, penosa se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, quer ele se externe, quer não, a radiação ali existe sempre. Portanto, nós temos que saber que num ambiente, numa reunião, tem lá um conjunto de irradiações mentais. Aquele conjunto sendo harmonioso, lógico, vai ser agradável o que você recebe.
Mas se aquele conjunto é discordante, vai ser penosa a impressão que você leva. E cada um, depois daquele momento, daquela situação, vai saber receber ou irradiar de acordo com as suas possibilidades, é claro, mas a sugestão recebida naquele ambiente vai prevalecer por um tempo, de acordo com a força da pessoa e da força de quem estava lá emitindo. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Então você vai numa reunião que ali tem pessoas que têm uma compatibilidade de pensamento, compatibilidade de sentimento, que sejam bons, que estejam dentro da sua padrão de aceitação vibracional, você vai sair de lá se sentindo bem, se sentindo bom. Mas se for ruim, né? Basta, porém, que se lhe misture alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no ambiente tépido, ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluidos nauseabundos. Então, estar numa reunião com os sentimentos voltados para o bem, está todo mundo ali voltado para um ideal superior, o ambiente fica confortável. À medida que tem alguém no meio com maus pensamentos, com maus sentimentos, ali já começa como se você estivesse num ambiente bem climatizado e entrasse lá um vento gelado, bem desagradável. E assim, a gente vai vendo que o quanto é importante manter os bons sentimentos em todos os lugares onde nós estivermos, para que todos possam ser confortados por esses bons sentimentos, por esses bons ideais. Sempre que a gente oscila nesse padrão de bons sentimentos, a gente está entrando em sintonia com forças que podem nos prejudicar tanto fisicamente quanto espiritualmente. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias, pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Assim, é sempre importante a gente estar num grupo, num meio onde as pessoas nos compreendem, as pessoas nos respeitam, e também a gente tem que estar ali procurando compreender as pessoas, respeitar as pessoas, fazendo com que aquela reunião seja o mais homogênea possível, o mais simpática possível. E todos nós temos que nos esforçar para criar esse sentimento de simpatia uns para com os outros, para os nossos companheiros de ideais, para que as nossas reuniões sejam sempre construtivas, sejam sempre realizadoras das forças superiores da alma. Assim como nós devemos repor nossas forças fluídicas pelas boas reuniões, pelas nossas orações, nossa meditação, a gente vai também, por outro lado, compensar as perdas materiais, nos alimentando, para que a gente mantenha a vida saudável. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Então, o nosso pensamento é uma emissão constante de pensamentos de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira que o homem está sempre precisando se retemperar com fluidos que recebe do exterior, tanto quando a gente se alimenta, quando a gente mantém uma relação com o outro. A gente está na casa espírita, conversando, assistindo uma reunião, tomando um passe, participando da reunião mediúnica, a gente está se refazendo fluidicamente. Então isso é importante, isso é de suma importância para todos nós.
Quando se diz que o médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta. Pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, é importante que a gente entender que o bom pensamento, a boa palavra, o bom estímulo vai levar àquela pessoa que está nos ouvindo os bons ideais e ele vai se alimentando de bons fluidos. E com isso, ele vai se refazendo para se interiorizar melhor as condições de vida que ele tem. 21. Dir-se-á que se pode evitar os homens sabiamente mal intencionados. É fora de dúvida. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Então, as pessoas mal intencionadas, nós podemos evitá-las, nós podemos viver fora daquele convívio, fora daquela situação. Mas e os espíritos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, mantendo bons pensamentos, bons sentimentos, nós vamos afastando os espíritos maus, vamos afastando aquelas energias ruins que eles podem direcionar a nós. Lembrando que alguns são tão pertinazes, tão tenazes, que eles estudam todos os meios de se aproximarem de nós e nos induzir a algum tipo de mau pensamento para que eles consigam, então, vampirizar as nossas energias, as nossas forças. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se o seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsons, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, de maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons, e, como cada um tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Então, nós temos que, no ambiente, nós temos que colocar uma corrente de ar para desintoxicá-lo, para limpá-lo. E, quanto a nós temos que nos modificar. Imprimir pensamentos bons, imprimir pensamentos caridosos, imprimir ideais superiores para que a gente possa, então, estarmos melhores e sermos melhores. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Purificar nosso perispírito significa purificar nossos sentimentos, mudar nossos ideais, autoeducarmos para pensarmos no bem, para atrapalharmos ideais superiores de luz, de paz, de fraternidade. Portanto, as influências do mal nós temos que impor uma influência salutar do bem, da luz, para que todos nós possamos construir um ideal superior, um ideal de paz, de esperança, de fraternidade, para os nossos amanhãs, cheio de misericórdia, de paz e de realizações superiores. As moscas são atraídas pelo foco de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus. Lembra-se que ele colocou os espíritos realmente bons. Não tem que temer da influência dos maus. Como nós não somos realmente bons, nós temos que ter muita cautela com a influência dos maus, temos que ter muita vigilância, ficarmos muito atentos, para que consigamos destruir em nós mesmos todos os focos pestilenciais, para afastar as moscas que possam nos induzir a ir por caminhos de sofrimento e de dor. É necessário, então, começarmos a reconstruirmos-nos emocionalmente para limparmos todos os nossos conteúdos ruins que carregamos ainda conosco e colocarmos os bons.
No livro Conteúdos Transcendentes, abordamos esses assuntos onde falamos da ligação que existe entre nós e o passado e o futuro, entre nós agora no presente e o nosso passado e o nosso futuro. Por isso, para nos livrarmos de certas condições, nós precisamos edificarmos verdadeiramente o bem em nossas vidas, aproveitando essa oportunidade agora para fazermos esse saneamento da nossa estrutura psíquica com os sentimentos no bem, com a prática do bem, do amor e da caridade.